3, versículo 21 ao 26. Romanos 3, versículo 21 ao 26. Quem abriu aí, vamos ler responsivamente? Me ajude aí, por favor. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração? Pede a Deus aí para falar conosco, abrir a nossa mente. Vou pedir àquele que faz oração aí por mim, pela palavra. Obrigada por essa noite, obrigada que sua igreja está reunida, obrigada que o Senhor deu essa palavra ao pastor, que Amém. o Senhor esteja com ele, Amém. Tem que o Senhor misericórdia. fala através da vida dele e que nossos corações e nossos ouvidos possam estar abertos também para receber essa palavra que o Senhor tem para nós essa noite. Amém. Nós abençoamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos. A cruz de Cristo é um mistério que foi revelado a nós, mas quando a gente olha na história da igreja, é tanta coisa que já foi falada, coisas maravilhosas, algumas coisas nem tão maravilosas. A cruz de Cristo, que significa a morte de Cristo, é um dos temas mais trabalhados na história da igreja, na teologia. Livros e livros foram escritos sobre isso, e eu queria que pensasse um pouquinho sobre isso. O que de fato significa a cruz de Cristo? A morte de Cristo. Quando eu falo cruz de Cristo, estou me referindo à morte de Cristo, mas o que isso tem a ver conosco? Um mistério tão profundo, revelado a nós, tão abrangente, tão discutido, tão narrado, tão escrito e tão explorado. Diz que na época da Idade Média, as pessoas exploravam tanto o valor da cruz de Cristo, que algumas pessoas começaram a vender pedaços da cruz de Cristo. O mais curioso é que alguns historiadores falam que foram vendidos tanto pedaço da cruz de Cristo, que se a gente conseguisse juntar todos os pedaços, se fosse possível emendar, colar todos os pedaços, a cruz de Cristo ia chegar daqui da terra até a lua, de tanto pedaço de cruz que foi vendido, né? Porque, irmãos, a cruz de Cristo tem um fascínio sobre nós, tem um mistério nesse negócio, né? A minha tese foi sobre isso, no seminário, 22 anos atrás, e até hoje eu não entendo muita coisa, mas eu quero explicar algumas palavrinhas que tem aqui nesse texto, que pode nos ajudar a compreender um pouco mais. Definitivamente a gente não vai entender tudo, mas a gente pode entender um pouco mais do que nós sabemos hoje, amém? É um mistério muito grande, mas foi revelado a nós. A Bíblia tem muito a dizer sobre a cruz de Cristo. Paulo falou muito sobre a cruz de Cristo. O apóstolo Pedro, que em primeira mão chegou a rejeitar, Pedro chegou a confrontar Jesus, falou assim: não, Senhor, o Senhor não vai passar pela cruz. Jesus arreda de Satanás, misericórdia. Depois o próprio Pedro vai escrever sobre a cruz de Cristo e vai trazer alguns conceitos para nós sobre a cruz de Cristo. Então eu queria ver algumas palavrinhas que tem aqui no texto, né? Ou nesse capítulo todo, mas eu foquei aqui que é o mais central. Algumas palavras que nos ajudam a entender o significado melhor da Santa Ceia, o significado melhor da cruz de Cristo, ok? Então a primeira palavrinha que nós encontramos
substituição, que não está aqui especificamente no texto, mas é o significado mais básico da morte de Cristo. Por que Jesus teve que passar pela cruz? Substituição. Esta é a palavra. O que significa isso? Jesus morreu na cruz para tomar o nosso lugar, nos substituir, levar a nossa culpa sobre si. Tem muitos textos que falam sobre isso. O mais famoso, Isaías 53, fala: Ele levou sobre si as nossas culpas, Ele morreu em nosso lugar, Ele nos substituiu na cruz. Quando nós olhamos para a cruz, irmão, nós temos que lembrar o seguinte: era para eu estar ali, crucificado. Jesus foi crucificado no meu lugar. Um exemplo muito bom disso na Bíblia é quando Pilatos coloca para o povo escolher entre Jesus e Barrabás. Aquele que fosse escolhido pelo povo seria livre, e o outro seria condenado morte de cruz. A morte de cruz naquela época, irmãos, era para os piores malfeitores. Era uma das mortes mais complicadas, mais violentas, mais tristes, mais dramáticas. Porque a pessoa era crucificada viva, sem nenhuma anestesia, e ela ia definhando e morrendo aos poucos. Mas, quando Pilatos colocou diante do povo: quem vocês escolhem para serem livres? Jesus ou Barrabás? Quem o povo escolheu? Barrabás. E diz a Bíblia que eles gritavam cada vez mais: Barrabás, Barrabás. Significava: Barrabás seja livre, Jesus seja crucificado. Irmãos, veja bem, o povo que estava escolhendo Barrabás para ser livre é o mesmo povo que recebeu inúmeros milagres de Jesus. Povo que recebeu curas, viram a ressurreição de Lázaro, povo que se alimentou ali na multiplicação dos pães e peixes por 2 vezes, povo que recebeu bênçãos e mais bênçãos de Jesus, ouviram os ensinamentos de Jesus, o povo que viu Jesus durante 3 anos, curando, salvando, libertando, transformando, ensinando. Este mesmo povo agora escolhe: solta-nos Barrabás. Agora o detalhe, irmãos, que eu não sei se todos sabem: Barrabás simboliza eu e você. Nós somos Barrabás da história. Nós deveríamos ter morrido crucificados por causa do nosso pecado. Nós deveríamos ter sido presos na cruz. Jesus tomou o nosso lugar. E aí, apesar da escolha do povo, lá em Atos fala que Jesus fez isso voluntariamente. No livro de Atos fala que uniu Pilatos, o povo, os sacerdotes, todo mundo para crucificar Jesus. Mas na verdade Jesus fez isso voluntariamente. Por quê? Por amor de nós. Ele tomou o nosso lugar na cruz, morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas então a primeira palavrinha que eu quero que você guarde é isso: a cruz revela o amor substituto de Jesus. Eu e você deveríamos morrer na cruz, mas por amor Jesus tomou o nosso lugar e nós nos tornamos livres como Barrabás. Mas tem um ponto maior aí, que depois nós vamos ser também declarados inocentes. Mas por enquanto basta isso. Então Pedro, que antes havia questionado Jesus sobre a morte dele, em 1 Pedro 2,24, ele fala assim: ele mesmo, Jesus, ele mesmo carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. O que Pedro está falando? Nós deveríamos ter morrido lá, mas Jesus carregou na cruz o nosso pecado, a nossa culpa, as nossas chagas, e nós nos tornamos livres, justificados, sarados. Tem um outro versículo de Pedro que ele fala assim: Cristo morreu, 1 Pedro 3,18, uma única vez pelos pecados,
o justo pelos injustos, para vos conduzir a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Onde ele quer chegar? Substituto. Eu e você deveríamos morrer naquela cruz. Jesus morreu em nosso lugar por amor e nós nos tornamos livres. Então a primeira palavra, guarda essa aí, ó, substituição. Toda vez que você olhar para a cruz, você tem que lembrar, eu deveria estar ali. Jesus me substituiu, morreu em meu lugar, ok? A segunda palavrinha que eu queria que você guardasse, quando você olhasse para a cruz, perdão. Perdão de pecados. Perdão incondicional. Veja bem, o perdão de Jesus é diferente do nosso perdão. Quem é casado, então, às vezes a gente tem mania de perdoar, mas a gente colocamos uma baita condicional. Pastor, eu vou perdoar dessa vez, mas se ele ou ela repetir de novo, aí não vai ter perdão não. Se ele não mudar, se ela não mudar, se ele fizer de novo, se ela fizer de novo, aí eu não vou perdoar mais não, pastor. Com Jesus é diferente, irmãos. Jesus é maravilhoso. A cruz revela o perdão de Jesus para nós. O resultado primeiro, mais imediato da cruz é perdão de pecados. Toda vez que você participar da Santa Ceia, lembra disso, perdão de pecados. O cristianismo, irmãos, é uma das pouquíssimas religiões no mundo inteiro que ensina sobre perdão de pecados. Na cruz, todos os nossos pecados foram perdoados. Presta atenção nesse detalhe aqui, uma frase bastante complicada, mas teologicamente verdadeira. Na cruz foram perdoados todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. É lógico que exige arrependimento, mas na cruz todos os nossos pecados foram perdoados. Todos os pecados que você cometeu no passado foram perdoados na cruz. Todos os pecados que nós estamos cometendo no presente foram perdoados na cruz. E todos os pecados que nós ainda iremos cometer, que nós nem sabemos, na cruz estão perdoados. Amém? É uma bênção maravilhosa, irmãos. Se fala isso numa igreja pentecostal, o pessoal fica meia hora dando glória a Deus, aleluia. É uma bênção maravilhosa, irmãos. O resultado mais imediato da cruz é que nós somos perdoados em Cristo, passando para arrependimento, mas é perdão de pecado. Irmãos, veja bem, eu estou falando aqui que não importa qual pecado você cometeu, não importa quantos pecados você cometeu, não importa o tipo do pecado, o tamanho do pecado, não importa a consequência do pecado. Se você recebe Jesus, na cruz todos os seus pecados foram perdoados. Amém? É isso que a cruz traz para nós. E aí, irmãos, por isso foi necessário uma morte tão violenta, tão complicada, tão triste, tão dramática, que definitivamente Jesus jamais mereceu. Mas por que uma morte tão forte assim? Por causa dos nossos pecados. Para que a morte de Jesus na cruz pudesse ter efeito, pudesse valer para todos aqueles que viessem a crer nele. A morte na cruz não foi brincadeira. De fato, a Bíblia fala que havia necessidade dessa morte. Olha Hebreus 9:22 que ele fala assim, olha, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso essa necessidade dessa morte na cruz. 1 João 7, um versículo que eu gosto muito, muitas vezes eu oro esse versículo indefinidamente, né? 1 João 7 fala assim, olha, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pastor, todo pecado? Todo pecado. Mas pastor, o senhor não conhece meu pecado? Mas eu conheço a obra de Cristo, amém? Não é por causa de nós, irmãos, entende? A obra de Cristo na cruz, a morte na cruz foi algo tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, que não importa o pecado.
Se a pessoa se arrepender, receber Jesus no coração, ele recebe um perdão automático de todos os seus pecados. De fato, Romanos 8, versículo 1 fala assim, olha, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A pergunta é, você já recebeu Jesus no seu coração? Já se entregou para Jesus? E aí vem a resposta, se você já recebeu Jesus, já nenhuma condenação há, Romanos 8:1, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem tem Jesus tem o perdão dos pecados. Amém? Então a primeira palavra você vai guardar quando você olhar para a cruz, justificação. A segunda palavra, perdão dos pecados. Na cruz, justificação não, substituição. Justificação é a próxima. Substituição. Na cruz Jesus me substituiu, na cruz Jesus me perdoou. Não por méritos meus, nós somos pecadores, mas por causa da obra grandiosa e maravilhosa de Jesus. Substituição, perdão de pecados, e a terceira palavrinha está aqui no texto, é muito explorada também em João, propiciação. Propiciação, essa palavra não faz parte do nosso vocabulário, mas era muito usada no Antigo Testamento. Tinha lá o propiciatório, a mesa da propiciação, que envolvia os rituais do Antigo Testamento, quando animais eram sacrificados, oferecidos para desviar a ira de Deus sobre a pessoa que cometeu algum pecado. Veja bem, se eu cometesse algum pecado lá no Antigo Testamento, então eu tinha um animal adequado àquele pecado. Imagine então se hoje nós estivéssemos vivendo no Antigo Testamento, eu chegasse diante de Deus, para desviar a ira de Deus sobre o meu pecado, eu escolheria um animal mais adequado, e esse animal era sacrificado, e a ira de Deus era desviada. Havia uma lista de animais, e é isso que Jesus questiona, critica, fica irado, quando ele chega no templo, o pessoal estava fazendo negócio, era isso, pessoal explorando a fé das pessoas, vendendo perdão de pecados através de animais, né? Então basicamente isso. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, é importante isso. Alguém abre aí, Paulo, abre aí para mim, 1 João 2:2, segura um segundo aí, né? Vou aproveitar aqui, olha, o Alexandre, abre aí Colossenses 2, 14, 15, e o Ismael, Romanos 3, 25 e 26. Esses textos vão ajudar a esclarecer bastante para a gente. É um texto um pouquinho mais longo, os irmãos vão nos ajudar. Então, irmãos, propiciação, uma palavra do Antigo Testamento, nos rituais do templo, que as pessoas que tinham algum pecado, para desviar-se da ira de Deus, elas sacrificavam animais, a ira de Deus, teoricamente, era lançada sobre o animal, e a pessoa saía de lá com a consciência aplacada. Na verdade, isso era só um ritual. Hebreus fala que sacrifício de animais nunca perdoa o pecado de ninguém, mas era o ritual que eles faziam para simbolizar a vida de Jesus. Aí quando a gente chega agora no Novo Testamento, Jesus fala em João 3,36 fala assim, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Então, a pessoa que não tem Jesus no coração como Senhor, Salvador, essa pessoa está debaixo da ira de Deus. Misericórdia, irmãos. Hebreus fala que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A ira de Deus, ainda que seja uma ideia difícil da gente pensar, a ira de Deus está sobre aqueles que não recebem Jesus como Salvador. E aí entra a cruz de Cristo. Este sacrifício valeu. Este aqui foi perfeito. Quando as pessoas olham para o sacrifício de Cristo, confiam em Cristo, a ira de Deus é desviada das pessoas e cai aonde? Lá na cruz, sobre Jesus. Irmãos, a cruz de Cristo não foi brincadeira. Ali na cruz estavam todos os nossos pecados representados, acumulados.
Todos os pecados, desde Adão e Eva até o último que vier a viver antes da segunda vinda de Cristo, todos os pecados foram lançados sobre Jesus. E Deus derramou a sua ira sobre os nossos pecados que estavam em Jesus lá na cruz. A coisa foi séria, irmãos, muito séria, né? Mas isso serviu como propiciação. O que significa isso? Desviou a ira de Deus de nós que somos pecadores, e a ira caiu sobre Jesus lá na cruz. Já viu para-raios? Em regiões bastante complicadas, onde tem muita queda de raio, as pessoas costumam colocar um para-raio, uma antena que vai, o Daniel vai me questionar, mas que vai pegar o raio que vem do ferro e vai jogar na terra. É um para-raio. Ele tira o raio de outras áreas, traz e joga ali, porque alguns falam que o raio sai da terra, mas no caso de Jesus, tirou a ira de Deus de sobre mim, sobre você, e jogou lá na cruz. Lá na cruz. Por isso que a morte de Jesus na cruz não foi brincadeira. Leia aí, Paulo, para mim, fazendo favor. 1 João 2,2. Em Cristo a ira de Deus é desviada e é satisfeita. Pode ler. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ótimo. Perceberam, irmãos? Jesus, na cruz, é a propiciação pelos nossos pecados. O que significa isso? É a satisfação dada a Deus pelo nosso pecado. A ira de Deus é desviada de nós, jogada sobre Jesus. Os nossos pecados são queimados lá na cruz, destruídos na cruz, aplacada a ira de Deus lá na cruz. Uma outra tradução na linguagem de hoje, o texto que o Paulo leu, fala assim: olha, Ele foi quem levou sobre si a ira de Deus contra os nossos pecados e nos trouxe de volta à comunhão com Deus. Irmãos, substituição, perdão, propiciação, tem mais uma palavrinha interessante aqui: redenção. Redenção que há em Cristo Jesus, versículo 24, redenção. Outra palavra interessante, que não é muito comum no nosso vocabulário, essa palavra aqui vem mais do contexto de mercado, daquelas feiras livres, onde as pessoas chegavam, escolhiam alguma coisa, comprometiam em pagar aquela coisa e saía comprando. Quando eu era criança, aqui no bairro São Geraldo, tinha uma ali na pracinha ali, muito grande. Então a pessoa chegava, escolhia uma coisa aqui, escolhia outra ali, mas daqui a pouco eu pego isso aqui, segura aqui, para não ficar carregando peso, a pessoa ia. Então havia esses mercados públicos lá naquela época do Velho Testamento, mas no caso aqui, referido-se a escravos. Os senhores escravos, dono de escravo, vinha escolher algum escravo e depois ele vinha pagar. Se ele não achasse um outro investimento melhor, ele vinha e comprava aquele escravo. Naquela época, os escravos eram comprados, adquiridos por um preço. Irmãos, nós somos ou éramos os escravos do pecado, comprados com o sangue de Jesus. Nós estávamos vendidos à escravidão da carne, do mundo, do diabo. Jesus veio e nos comprou com o seu próprio sangue. Amém? Nós fomos comprados por Jesus na cruz, e Ele pagou com o seu próprio sangue, para você ver o tanto que Deus nos ama. Então, redenção, essa quarta palavrinha, significa a nossa aquisição, livramento, salvação, pelo pagamento exigido pelos nossos pecados. Nós éramos escravos, tinha um preço a ser pago. Jesus pagou esse preço com o próprio sangue dele e nos comprou para si mesmo. Olha esse texto aqui, olha, Colossenses 2, 14 e 15, pode ler. Esse é um cântico muito cantado da igreja, né? Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-a inteiramente,
encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Perceberam? Lá na cruz, Jesus comprou, pagou, né, nos libertou, cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Os nossos pecados geraram uma dívida contra Deus, uma dívida impagável por nós, irmãos. Irmãos, veja bem. Imagine que uma pessoa cometesse um pecado por ano. Um pecado por ano a pessoa é um anjo, né? Um pecado por ano. Agora imagina a minha situação, 50 anos, 50 pecados. Qual tribunal no mundo inteiro iria libertar ou liberar uma pessoa com 50 crimes confessados, reconhecidos, assumidos? Qual tribunal no mundo? Talvez o tribunal brasileiro é complicado, mas a ilustração continua valendo. Todos os nossos pecados estavam ali, irmãos. Por isso foi necessária a cruz, o sangue de Cristo. A dívida era alta. Se você fizer uma conta melhor do que essa, para melhorar a ilustração, imagine então, se eu cometesse 3 pecados por dia, no ano dá 1.000, 50 anos, 50.000. Agora nem o tribunal brasileiro não libera. Pena de morte. A morte de Cristo na cruz. O sangue dele. Irmãos, não havia outro meio. Não havia outra forma. A nossa dívida era tão grande. Isso estou falando de mim. 50 anos, 3 pecados por dia, 1 ano, 1.000 pecados, 50 vezes 1.000, 50.000. Agora imagine se somar todos nós aqui. Alguns vão ter mais, alguns vão ter menos. Isso tudo caiu sobre Jesus na cruz. Por isso foi necessário. E diz aí o texto que foi lido aí, Colossenses 2, 14 e 15, que ali na cruz, o sangue de Jesus quitou a nossa dívida, o escrito de dívida foi cancelado e nós nos tornamos livres em Cristo. Efésios 1, 7 fala assim, ó, em Jesus Cristo temos a redenção, o pagamento, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Não por méritos próprios, mas por causa da sua graça, o nosso pecado foi quitado lá na cruz. Tem mais uma palavra aqui, ó, nesse texto, para ser justo e justificador, né, versículo 26, 25, né, Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixando impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, versículo 26, para ele mesmo ser justo e justificador. Outra palavrinha aqui, irmãos, olha, justificação. Então na cruz nós lembramos da substituição, perdão dos pecados, lembramos da propiciação, né, a dívida sendo paga, a redenção e também justificação. Quem é da área de direito aí vai entender melhor um pouco. Essa palavra vem do contexto de tribunais. Quando uma pessoa estava ali no tribunal, tinha uma fiança, uma dívida, aí outra pessoa vinha e pagava a dívida daquela pessoa. Aquela pessoa não tinha como pagar a fiança, mas vinha alguém e pagava a fiança daquela pessoa. Então ela era o quê? Justificação, justificada. No nosso caso aqui, Deus, ele é justo e justificador. Ele mesmo pagou a dívida que nós tínhamos com ele mesmo. Irmãos, é maravilhoso. Se você olhar o significado no dicionário dessa palavra justificação, significa assim: pronunciar, aceitar, tratar como justo, declarar inocente. Ou seja, Deus, na cruz, declara inocente todos aqueles que não tinham condição de pagar a própria dívida, mas confia na morte de Jesus na cruz. Eu e você. Temos uma dívida com Deus, não temos condições de pagar essa dívida, mas nós olhamos para a cruz, vemos a obra de Jesus, confiamos na obra de Jesus, e aí Ele nos declara inocentes. Juridicamente é justificação.
Romanos 3, versículo 25, 26, eu já li aqui. O Ismael, leu 5:10, depois 5:10, depois. Irmãos, Romanos 4 também, aqui na outra página, fala assim, ó, Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Irmão, presta atenção nisso. Jesus morreu na cruz, não é porque ele era pecador, não é porque ele tinha dívida com Deus, não é porque ele merecia morrer, não é porque ele tivesse alguma coisa errada. Jesus morreu na cruz por minha causa, por sua causa, porque nós somos pecadores, nós temos dívida com Deus, nós temos uma dívida para ser paga. Jesus morreu, e quando nós confiamos na morte de Jesus, nós somos justificados, amém? E a última palavra para a gente encerrar, reconciliação. Coríntios vai falar muito sobre isso, mas Romanos também fala, reconciliação. Então, olha, substituição, perdão, propiciação, redenção, justificação, reconciliação. A partir de hoje, toda vez que você olhar para a cruz, você vai lembrar dessas palavras, amém? E a última aqui, ó, reconciliação. Essa palavra aqui já vem mais do contexto de amizade, contexto de família. Quando um casal briga, aí fala assim, vamos reconciliar. E aí a reconciliação às vezes é melhor do que quando não tinha briga. Não que precise brigar, ok? Reconciliação, quando uma amizade é quebrada, quando um relacionamento é rompido, quando uma barreira é criada, alguém tem que tomar a iniciativa para tirar essa barreira. Reconciliação, ok? No nosso caso, nós somos os inimigos de Deus, nós quebramos a lei, nós criamos a barreira, o nosso pecado fez essa barreira. Deus tomou a iniciativa de vir até nós, tirar a barreira da separação e nos fazer a reconciliação. Na cruz, e somente na cruz, nós temos reconciliação com Deus, irmãos. Veja bem, hoje em dia tem muitas seitas e muitas religiões, tem muita gente falando muita coisa. Uma frase que está bem diluída na sociedade, que é um engano, irmãos. O que importa é ter fé, não é verdade. Deus é Pai de todos, não é verdade. O que importa é você ter fé na obra da cruz de Cristo. Deus é Pai de quem recebe Cristo. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ok? Então guarda isso aqui. A reconciliação é necessária, porque o pecado faz barreira entre nós e Deus. Na cruz nós somos reconciliados com Deus. O pecado é rebelião, é afastamento, é barreira, é desobediência. Mas a cruz tira toda essa barreira e faz essa obra maravilhosa de reconciliação. Na cruz a inimizade é tirada e nós tornamos verdadeiramente amigos de Deus. Na cruz cumpre o que Jesus falou: já não vos chamo servos, escravos, mas tenho-vos chamados amigos. Vamos ler Romanos 5:10? Lê aí, Ismael. Que se nós, como inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Perceberam, irmãos? É na morte de Cristo que nós somos reconciliados. Quando nós recebemos Cristo, a sua obra, nós somos reconciliados. A barreira da inimizade é tirada fora. Amém? Um outro versículo fala assim, em Coríntios, fala muito sobre reconciliação. Assim, ó, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, nos confiou a palavra da reconciliação. Na cruz nós somos reconciliados com Deus e somos dados essa missão
de levar essa reconciliação para a nossa casa, nossa família, nossos amigos, pessoas da nossa convivência. Amém? Então eu quero concluir apenas com isso aqui. Quando você recebe Jesus, você recebe toda essa obra da cruz. E eu vou falar uma coisa, tem muito mais. Mas a nossa mente vai ficar só por aqui. Quando você recebe Jesus, você recebe a substituição. Ele toma o seu lugar. Você recebe o perdão dos pecados passado, presente e futuro. A propiciação, a ira de Deus é desviada para a cruz. Você recebe a redenção. Você é resgatado da escravidão da carne e do mundo do diabo. Você recebe a justificação. Mesmo não tendo pagado a sua dívida, você é declarado livre, justo, inocente. Nenhuma condenação há. E também recebe a reconciliação e se torna um instrumento da graça de Deus. Amém? Então, a questão agora é essa. Nós vamos participar da Santa Ceia daqui a pouquinho. Queria que você aproveitasse esse momento para orar. Tem alguma barreira no seu coração?